E aqui é justamente esse o grande X da questão, no capítulo 14. Por quê? Martinho Lutero, tem uma frase muito interessante dele, que eu queria ler aqui para vocês rapidinho. Martinho Lutero, ele disse o seguinte: o cristão é o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém. E o que isso significa? Que Cristo nos chamou para a liberdade. E eu vou ler de novo a frase. O cristão é o mais livre senhor de todos, não sujeito a ninguém. O cristão é o mais dócil servo de todos, sujeito a todos. Então, na verdade, o cristão, enquanto servo do Senhor Jesus Cristo, ele não é mais dono de si. Agora ele precisa perceber como que a sua vida, a sua maneira de viver impacta na vida do irmão em Cristo e impacta na vida daqueles que ainda não creem em Cristo. O cristão, ele carrega essa responsabilidade também. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nossos semelhantes também, né? E antes da gente começar o texto de Romanos, não precisa abrir lá não. Eu vou lá rapidinho em Coríntios. Coríntios, no capítulo 4, tem um trecho que por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um de vocês receberá o seu louvor da parte de Deus. O que Paulo está falando é o seguinte: a sociedade, a própria igreja, os próprios irmãos estão me julgando a todo tempo. O julgamento não cessa. E uma coisa que o capítulo 14 de Romanos nos alerta, tá? Essa questão de nós estarmos julgando um ao outro é pecado o tempo inteiro. E esse julgamento no sentido de estar tecendo crítica uns aos outros. Ai, olha lá, Gilberto. Ai, não concordo com aquilo. Ai, ele faz aquilo não sei o quê. Aí chegar e não concordo com o Hélio. Ai, João também não sei o quê. Irmãos, se é para tratar pecado, aí é outra história. Tem irmão que está em pecado, aí é outra história. Mas agora, se Gilberto, ele gosta de ir para a igreja de gravata, ou se ele gosta de ir para a igreja com a camiseta assim, normal, comum, básica, careca, irmãos, isso é coisa secundária. Isso não é para a gente ficar ferindo uns aos outros por assunto secundário. Vocês lembram quando Pedro teve uma visão de um lençol que descia do céu, né? E estava ali mostrando que todos os alimentos já não eram mais impuros, tinham se tornado puros. O Senhor falou: Pedro, todos os alimentos são puros. Aí, a partir disso, Pedro pegou e aceitou ir na casa de um gentio chamado Cornélio. E teve uma vez também que Paulo chamou a atenção de Pedro. Por quê? Pedro, quando não tinha judeu, ele comia com os gentios. Ele se fazia um com os gentios. Para quê? Porque a maior causa ali é o evangelho, é fazer Cristo conhecido. Aí estava chegando um judeu de Jerusalém, aí Pedro meio que saiu do meio dos caras, começou. Aí Paulo viu aquilo e falou: Pedro, que é isso? Para com a hipocrisia. Quando os judeus não estavam aqui, você estava comendo com os gentios. Aí agora os judeus chegaram. Aí foi quando eles levaram a causa para a igreja de Jerusalém. Jerusalém, vamos resolver. Porque Jerusalém, vamos dizer assim, comer um exemplo, a carne de porco respeita o judeu. Agora, judeu, se os gentios, que somos nós, gostamos de uma carninha de porco, respeita os gentios, em respeito, em harmonia, uns com os outros. E a gente vai vir aqui para o texto para a gente poder continuar conversando sobre isso. Aí ele começa aqui assim, ó: acolham quem é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Vocês estão compreendendo, irmão? É, um exemplo. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Uma discussão aí, eu não vou nem entrar a fundo sobre isso. Sobre calvinismo e arminianismo. Meu Deus, que discussão chata. Que discussão chata. Aí de vez em quando, né, alguns irmãos chegam e sabem, e não é na maldade não, como aconteceu hoje. Ah, é porque a gente sabe que o Senhor é calvinista, né? Aí tem outra linha que é arminianista. Gente, eu nunca me identifiquei. Isso são essas segundas opiniões, isso são essas discussões chatas, para quê? Para poder desviar o foco daquilo que é importante. E sabe quem se aproveita disso? O nosso adversário, o inimigo da nossa alma. Quem é ele? O diabo, Satanás. Só ele que tira proveito dessas discussões de opiniões. Sabe por quê? Isso serve tudo para poder criar grupinhos, para poder dividir, para poder separar, entendeu?
Quando, na verdade, eu nem poderia me definir como um calvinista. Por quê? Porque eu não li as obras de João Calvino. Então não tem como eu me definir sobre uma coisa que eu não conheço. E hoje as pessoas estão fazendo isso. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Ah, eu sou de ultra-direita, esquerda, direita de não sei o que, eu sou de centro. E ninguém sabe o que é nada. Boa lembrança, perfeita lembrança. Paulo corrigiu isso com os coríntios, porque a igreja de Coríntios dividida. Uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas, que é Pedro, e tinha o grupo de Cristo. Eu não me envolvo com essas discussões, eu sou só de Jesus. Gente, o problema não é você se envolver com doutrina. O problema é você se deixar levar por doutrina errada. O problema é quando aquilo que é secundário torna uma importância gigantesca na igreja e mais divide irmãos, entendeu? Então essa história que criam a respeito do Léo, vamos intitular o Léo como calvinista, é já para poder me segmentar, é já para poder, tipo assim, rotular, definir. E repetindo, só quem se aproveita disso é o inferno. Porque ficam irmãos se dividindo por coisas que não conhecem, por coisas secundárias, por bobeiras. E aí já começa aqui a instrução bíblica. Né? E um exemplo, tem denominação que não se tratam nem como irmãos, se tratam como primos. Não, você não é meu irmão, não, você é meu primo. Primo? Aí aqui ele começa, ó. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Por quê? Tem pessoas que ainda continuam, não posso comer carne, eu só vou comer legumes. Aí ele, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Aí ele começa dizendo, quem come de tudo não deve desprezar o que não come. Também não é o fato de eu estar com uma fé fortalecida, agora eu estou compreendendo. Agora eu compreendi que eu posso comer carne, agora eu entendi, agora eu trouxe isso para a minha vida, que eu posso comer carne, que eu não me torno mais impuro. Mas se tem algum irmão na igreja que ainda não pensa assim, a gente não pode menosprezar esse irmão, porque cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo de entendimento. Lembra de Jesus? Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. O nosso Senhor tem paciência com as pessoas. O nosso Senhor, ele respeita a diferença de um para o outro. E quem somos nós para talvez querer nos colocar acima do Senhor? Para poder querer menosprezar uns aos outros? Por conta dessas questões secundárias. E por outro lado, e o que não come não deve julgar o que come de tudo. Também, por outro lado, aquele que ainda está fraco na fé, como está aqui na Bíblia dizendo, ele não pode ficar julgando. Pô, Gilberto está comendo carne. Ah lá, cruz credo. Ah lá, virou pagão mesmo, virou gentio. Não vou mais andar com ele não. E aí, aí sabe o que acontece? Aí, um exemplo, Gilberto come carne. Aí o irmão começa a tratar Gilberto como se fosse um leproso, talvez. Não pode nem mais se aproximar do Gilberto. Tá compreendendo um ensinamento tão antigo e tão atual que acontece nos dias de hoje? Divisões por bobeira. Tem coisas que são inegociáveis no evangelho, irmão. Inegociáveis. Inegociáveis. Entendeu? E aí ele termina dizendo o seguinte, por quê? Porque Deus o acolheu. Deus acolheu tanto o fraco na fé, como aquele que já está mais desenvolvido na fé. Mas só que esse escrito aqui, ele vai aprofundar as nossas responsabilidades. Quem é você para julgar o servo alheio? E na verdade essa palavra julgar aqui, ela é melhor traduzida como criticar. Quem é você para poder criticar o servo alheio? Você que só come legume, por quem é você para poder julgar o que agora passou a comer carne? E você que já tem a consciência tranquila que pode comer carne, quem é você para poder julgar aquele que ainda só está querendo comer legume? Por quê? Ele vai explicar mais à frente. Porque o reino de Deus não se faz disso. O reino de Deus não se faz dessas questões secundárias. E aí, pelo contrário, a gente vai ver que o texto aprofundando, a gente vai chegar lá. Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, na verdade, irmãos, todos aqueles que estão sendo chamados pelo Senhor para a igreja, todos aqueles que estão sendo salvos pelo Senhor para poder permanecer aí na igreja, é o próprio Senhor que está sustentando essas vidas na igreja. É o próprio Senhor que está sustentando essas pessoas na igreja. Por quê? Porque o reino de Deus não é nem comida e nem bebida. E a gente vai chegar lá. O reino de Deus não é feita de questões secundárias.
Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Tem um grupo que continua achando que tem apenas um dia da semana que é o dia santão, vamos dizer assim. Mas já tem pessoas compreendendo que todos os dias são santos ao Senhor, que todos os dias são santificados ao Senhor. Tem pessoas que estão lembrando aquele ensinamento de Jesus. Eu sou o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado, ele é o Senhor de todos os dias da semana. Que era uma questão que trazia muita divisão lá também antigamente, entendeu? A questão de guardar um dia, de outro dia. E ele está trazendo essa discussão aqui. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, porque o Senhor, o Espírito de Cristo, ele nos chama à liberdade. Mas não confundamos liberdade com libertinagem. E a nossa liberdade tem limite. Qual é o limite da nossa liberdade? Cristo. Tudo aquilo ao qual a gente não caminha mais para a glória do Senhor, tudo aquilo ao qual a gente não está mais amando o Senhor sobre todas as coisas e não está mais amando o nosso próximo como a nós mesmos, ali é o fim da nossa liberdade. Ali é onde chegou um ponto para a nossa liberdade. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Se o cara quer só comer legume, mas está fazendo isso no intuito de dar graças a Deus, amém. Se aquele que se desenvolveu mais na fé e compreendeu, se emancipou mais, que ele pode comer carne e está fazendo isso para graça, está dando graças a Deus. Se tem aqueles ainda que estão preferindo entender que certo dia da semana é mais importante do que... Se é para dar graças a Deus, amém. Até porque, irmãos, isso daqui é uma igreja que está no início. É uma igreja que está se desenvolvendo. Na verdade, Paulo, quando está escrevendo isso daqui, ele não está com os evangelhos prontos. As igrejas não têm evangelho na mão. A igreja não tem Bíblia do Novo Testamento nas mãos. Isso daqui está tudo se desenvolvendo. E hoje a nossa responsabilidade é muito maior diante desses ensinos do que era na época dos nossos irmãos. Por quê? Está tudo mais desenvolvido. Isso está tudo mais explicado. A gente já tem 2000 anos de história quase para frente disso daqui, entendeu? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A gente tem quase 2000 anos de história para frente sobre esses assuntos aqui. E aí o que é interessante, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, morramos ou vivamos, é tudo para o Senhor. Por quê? Jesus, quando morreu, se torna Senhor dos mortos. Jesus ressurreto se torna Senhor dos vivos. Ele é Senhor, entendeu? Então, é tudo para o Senhor. E eu quero voltar aqui para poder frisar isso para a gente. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Olha a nossa responsabilidade. Nem o nosso morrer é mais para si. O nosso morrer é para Cristo. O nosso viver é para Cristo. Porque se vivemos é para o Senhor que vivemos. E se morremos é para o Senhor que morremos. Pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Lendo uma frase de John Stott, ele disse assim, não deve o homem pôr a mão na boca antes de criticar os seus irmãos? É uma pergunta. Não deve o homem pôr a mão na boca antes de criticar os seus irmãos? Quando lançamos julgamentos apressados, mal informados, sem amor e sem generosidade, por certo esquecemos que, se falamos mal deles, ao mesmo tempo falamos mal do Senhor, cujo nome eles levam. Os irmãos que não comem, aliás, que só comem legumes e fazem isso para dar graças a Deus, eles estão levando o nome do Senhor. Eles estão com uma motivação sincera de dar graças ao Senhor. Se tem um irmão que come legume, mas come carne também, e está fazendo isso para dar graças ao Senhor, precisamos compreender que ele está fazendo isso também para poder levar o nome do Senhor adiante.
Se tem um irmão que entende que um dia é diferente do outro, se é para o Senhor que ele está fazendo, glória a Deus. É a intenção de dar glória ao nome de Deus. O Hélito gosta de usar a camisa básica, não tem por que um ficar criticando o outro. Olha lá, o Hélito só vai assim pro culto. Aí por outro lado, Gilberto, o Hélito. Olha lá, quer aparecer. Quer não sei o que lá no meio do povo. Quer só ir de terno e gravata. É esse tipo de de crítica que não cabe entre a gente. Entendeu? Não é ficar olhando o irmão, se o irmão tá com a calça que é caque, o outro tá com a jeans, o outro que tá com a preta, o irmão que tá com a bermuda. Gente, isso é tudo secundário. Isso é tudo discussões secundárias. E, na verdade, aquele texto de Coríntios que nós lemos, na verdade, todos nós compareceremos diante. Então, na verdade, esse primeiro bloco aqui do entendimento é justamente isso. Nem todo mundo desenvolve a fé na mesma velocidade. E aqueles que estão mais fortalecidos na fé, eles precisam ter paciência com aquele que está fraco na fé. Eu não posso querer impor o meu entendimento ao meu irmão. Porque, na verdade, quem opera a obra não somos nem nós. Quem opera a obra na vida de um e de outro é o Espírito Santo. E são isso que nós precisamos compreender para nós termos uma boa convivência enquanto igreja. Portanto, deixem de você, que você é metido. Ó, tá outro grupinho ali falando que você acha que é o santão da igreja. Ó, tá outro grupinho ali falando aquilo. Aí, ao contrário, com o Hélito, ó, o Hélito, tá o pessoal falando que só vai para a igreja com a camisa básica, camiseta careca, que você não tem respeito ao Senhor. Ó, o Hélito, o pessoal tá falando que você não tem temor na casa de Deus. Para quem que serve isso? Para Cristo ou para o diabo? Para o diabo. E aí, na verdade, eu fico lembrando daquela instrução de Jesus. Cara, vocês querem coar o mosquito. Querem botar a peneirinha, vamos entender isso, para poder travar o mosquito. Mas vocês no peneiro deixam passar um camelo. Aí, às vezes, aquilo que deveria realmente estar sendo tratado no arraial de Deus, que são os pecados, os escândalos graves, aí tá o pessoal em coisinha, sabe, mínima, preso a costume, querendo impor um ao outro o que não é doutrina, o que é doutrina de si. Como nós lemos aqui em cima, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Irmãos, se o Gilberto gosta de terno e gravata, paletó para a igreja, amém, irmão, vamos amar o nosso irmão, nada muda. Se é algo que ele tem bem definido, ele gosta de assim, amém. Mas que o Gilberto não queira impor um paletó, uma gravata e um terno ao Hélito que não gosta. E da mesma maneira, o Hélito não fique pensando mal do Gilberto. Quer aparecer. Não, cara. Entendeu? Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Para quê? Para que pôr escândalo ou tropeço diante do irmão? Aí ele continua. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. Isso é Paulo falando. Eu tenho essa consciência. Paulo falando dele. Eu tenho essa consciência. Hoje eu posso chegar na mesa dos gentios, sentar com eles e comer um churrasco ali com eles, que hoje já não quer me dizer nada. O Paulo antigo seria abominável, aquele Paulo antigo. Ele nem chegaria perto dos gentios, na verdade. Quanto mais se sentar na mesa com o gentio e comer carne com o gentio. E eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. O que Paulo está falando também é que eu respeito. Eu respeito talvez um irmão judeu meu que ainda está fraco na fé e que não está compreendendo o que está acontecendo. Você acha que isso é impuro? Então isso é impuro para você. E o que Paulo diz, eu te respeito. Nesse assunto eu te respeito. E aí o texto vai seguindo. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Aí Paulo, sabe o que ele faria? Se tem um irmão judeu com ele, ele abriria a mão de comer a carne com os gentios para esse irmão que está fraco na fé não se escandalizar. É isso que ele está falando. Por amor, beleza. Hoje é o quê? Terça-feira? Amanhã eu volto aqui na casa dos gentios e como churrasco com os gentios. Mas eu preciso cuidar em amor desse meu irmão que ainda está se desenvolvendo. Ele está crescendo na fé.
Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esse irmão aqui, ele confiou no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Ele só está agora desenvolvendo a fé, desenvolvendo o conhecimento da doutrina. Então, eu não vou fazer esse irmão ficar pelo caminho. Se eu posso abrir mão de comer meu churrasquinho hoje, eu vou abrir mão de comer meu churrasquinho. Em amor por esse irmão. Porque eu quero cuidar dele. Não seja, o 16, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. É o que Paulo está falando. Cara, o reino de Deus não se faz com essas coisas exteriores. E aí eu lembro de Jesus falando, quando chegar aquele tempo, que o pessoal falar, ali está o reino de Deus, lá está o reino de Deus. Não vão, porque o reino de Deus está dentro de vocês. O que é o reino de Deus? São os princípios e os valores de Deus inculcados no cristão, penetrados no cristão. O reino de Deus nós carregamos aonde nós vamos. Os nossos princípios, a nossa ética, a nossa moral. A nossa ética está afetada pelos princípios cristãos. A nossa moral está afetada pelos princípios cristãos. A nossa conduta, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso meditar está afetado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mas o que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que isso aqui me faz lembrar? O Sermão do Monte. Bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os mansos, os humildes de coração. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Porque esses princípios estão aqui dentro. Se eu vou fazer alguma coisa pública que me é lícita, mas que eu posso fazer alguém tropeçar, já não é mais lícito para o cristão. Deixou de ser lícito. Justiça, paz e alegria, aonde, irmãos? No Espírito Santo. E isso é maravilhoso demais a gente abordar, e isso está aqui. Por quê? Porque não é no nosso poder, não é no nosso entendimento. É amor, é paz, é alegria no Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que desenvolve esses princípios, essas virtudes do reino de Deus no cristão. Porque nós estamos unidos por um mesmo Cristo, por um só batismo, por um mesmo Espírito, por um mesmo Senhor e Deus. Esse é o princípio. Então Paulo aqui, a partir do capítulo 12, ele está tratando, inspirado pelo Espírito, condutas práticas do cristão. O que o cristão apresenta como transformação na sua vida? Aquele que deste modo serve a Cristo. Olha que interessante. Não é aquele que desse modo serve à igreja. Serve o próximo, serve ao semelhante. Aquele que age dessa maneira, ele serve a Cristo. Aquele que se deixa compreender que ele tem responsabilidade com os irmãos em Cristo e com os seus semelhantes, que são aqueles que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, nós temos responsabilidades com eles também. Claro que nós temos. Nós não somos uma seita que fica presos só cuidando um dos outros. Nós somos chamados a ser sal e luz da igreja. É isso que Jesus chamou? Da igreja? Do mundo. Jesus falou sobre isso. Quem acende um candeeiro ou uma lamparina e esconde ela debaixo da cama? Ou não bota ela a lâmpada? A lâmpada aqui debaixo da cadeira, Gilberto, ia fazer o quê? Clarear nada. Por que a gente sobe ela? Para poder... Essa é a ilustração, essa é a metáfora que Jesus passou pra gente. E quem deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Tipo assim, o que a gente precisa compreender também, teve uma vez que a gente conversou sobre isso, lembra, Dudu? Que o cristão que está forte na fé, ele é chamado para crescer em amor com aquele que está fraco na fé. Amar aquele que está desenvolvendo. E já o que é fraco na fé, ele é chamado para poder crescer em conhecimento com aquele que é forte na fé. E é isso que está falando aqui. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz. E as também que são para edificação mútua. Nós precisamos também buscar conhecimento e doutrina. Vamos colar algum exemplo. João, um ancião aqui da igreja,
com pessoas que têm vivência, o seu Jorge, a dona Marlene, a Rosinha, vamos nos juntar a eles. Olha quanto conhecimento eles têm para poder nos transmitir. Olha quantas coisas eles têm para poder nos falar. Tivemos uma experiência assim, segunda-feira, com uma anciã, né? Que ela estava falando que elas estavam orando, ela com uma irmã orando, né? E a outra irmã era mais nova na fé, a anciã, enfim, elas estavam orando por uma coisa, e a mais nova na fé falou, ó, vamos orar para o Senhor mandar alguém da igreja. Ela, não, vamos orar para o Senhor mandar alguém do Senhor. Porque alguém da igreja muitas vezes não está no Senhor. Ela está na igreja, mas não está no Senhor. E isso foi um conselho de uma anciã. E olha como que a gente aprende, né? Ali, caramba, todo sentido. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras. Mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Um exemplo, se Paulo está aqui, está para o judeu. Ah, até um vacilão, rapaz. Pelo amor de Deus. Vai ficar preso aí nisso daí, rapaz. Vamos comer carne. Bota a carne aí pro maluco. Vamos comer carne. Vai comer. E, cara, às vezes o cara está comendo forçado. Aquilo está fazendo um mal danado. Ele está representando um constrangimento para ele. Aí vamos trazer para a igreja. Aí chega um grupo de irmãos para Gilberto. Gilberto, acho que tá demais, você não acha, não? Teu palitozinho, tua gravata. Aí chega um outro grupo pro Hélito. Hélito, você tem que ter mais respeito com Deus. Por que com camiseta assim? Não, bota pelo menos uma camisa social até aqui. E não dobra não, tá? Isso, de repente, se justificava aqui no início. Aqui a doutrina tá se desenvolvendo, sabe? Tá? A gente não, cara. Voltamos, já estamos com 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de história da igreja. Não dá mais pra gente ficar julgando, criticando essas bobeirinhas. Como o João lembrou aqui, ó, o Zobrinco vai queimar no inferno. Ó, fulano fez... Sabe, cara? Irmão, tu quer ficar de gravata? Amém, cara. Tranquilo, vai lá. O Hélio, tu não quer? Tá tranquilo também, tá tudo bem. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Esse é um ensinamento. Se eu no ambiente estou fazendo alguém tropeçar, olha, eu não estou incomodando não, hein, Hillary? Se no ambiente eu estou fazendo alguém tropeçar, isso começa a ser um erro. E se eu começo a agir com falta de amor, eu posso abrir mão nesse momento. Pô, hoje é terça-feira. Tá, o cara aqui não vai comer carne? Tá bom, não vou comer carne também não. Ele vai comer só legume? Irmão, tem como fazer um pratinho de legume aí pra mim também? Só vou acompanhar aqui meu irmão aqui. Aí depois eu chego, Gilberto, Hillary, amanhã eu passei pra comer uma carninha com vocês, tá? Ou então guarda uma marmita aí pra mim, que amanhã na hora do almoço eu passo aqui e como a carne. Entendeu? Então se eu posso fazer isso por amor a esse irmão, que nós façamos isso por amor a esse irmão. É esse o princípio que está nos trazendo aqui a palavra de Deus. Se quer vivamos ou se quer morramos, nós somos do Senhor. Né? Então, na verdade, o princípio é esse. É claro que eu tenho responsabilidade, sim. E eu tenho responsabilidade com os irmãos na fé e responsabilidade com os nossos semelhantes e com a sociedade. A gente precisa fazer a leitura da sociedade ao qual nós estamos aqui, vivendo aqui, né? E saber naquilo que nós podemos ser pedra de tropeço, né? A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Se eu tenho a fé, tranquilo, guarde para você mesmo diante de Deus. Mas não pode ter uma fé que vai fazer um pequenino tropeçar, que vai fazer uma pessoa tropeçar. Você tem essa fé? Tem a convicção? Você pode fazer isso? Está tranquilo diante de Deus? Tranquilo. Por quê? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Bem-aventurado. Feliz é, compreenderam aqui o ensinamento? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Por quê? Às vezes nós podemos estar achando, foi como a Alan falou, que isso está trazendo aprovação diante de Deus e dos homens, mas não. Isso pode estar trazendo condenação principalmente diante de Deus. Por quê? Se eu estou com uma conduta pública, é porque eu estou aprovando isso. E só preciso ter a preocupação. Se aquilo que eu estou aprovando, eu não estou me condenando. E não estou condenando outras pessoas. Calma aí, pelo amor de Deus, tá? Não é a gente condenar pessoas num sentido final, não, né? Levando outra pessoa Isso, a um tropeço, a um pecado, conduzindo pessoas ao pecado.
Mas aquele que tem dúvidas é condenado, se comer, pois o que ele faz não provém de fé. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. Vamos voltar aqui para o caso do judeu. Tem um judeu aqui, tá rolando o churrasco. Aquele porco bonito. E aí esse judeu, para poder, tipo assim, pô, cara, Paulo tá aqui, tá a galera aqui, eu vou comer também. Mas ele tem dúvidas. Dentro dele, ele não quer. Tipo assim, a minha fé não me permite comer. Mas para poder ser aprovado aqui entre os caras aqui, pô, já que Paulo tá aqui, eu vou fazer. E aí a Bíblia diz que esse que procede assim, e tudo que não provém de fé é pecado. É melhor ele se manter firme, ele chegar e ser sincero, Paulo, não vou comer. E Paulo já disse aqui que por esse cara eu também não vou comer, para poder ajudá-lo. E Paulo ainda chegar pro restante, pessoal, não, ele só quer legume, tá bom? O pratinho dele é só legume. E aí se vier algum querendo zoar, para com isso. Isso daqui no meio do povo de Deus não pode existir, não. Né? Não é para um gentil, correto. Não. Respeita ele, por favor. Tu vai comer tua carne aí? Tá tranquilo? Tua consciência tá tranquila de comer? Come. Isso daí dá graças a Deus. E deixa o rapaz aqui com legume. Inclusive, eu também não vou comer legume com ele, não. Aí, de repente, pode ter mais alguém. Vou comer só legume hoje também. Vou juntar aqui. Sabe, um gesto simples. Por quê? Porque o reino de Deus não é bebida e nem comida. Aí, vamos supor, o pessoal começou a zoar Gilberto com de terno, gravata e paletó. Aí, no dia seguinte, vamos pegar uns 10 aí, vamos vir todo mundo de terno, gravata e paletó. Para poder mostrar que a gente está junto do Hélio, do Gilberto. O pessoal tá falando de Wellington. Vamos botar uns 10 aqui de camisa aqui comum. Vamos ficar junto aqui de Wellington. Entendeu? É isso. Por quê? Porque o reino de Deus não é isso, irmãos. E às vezes a gente fica preso nas questões secundárias, destruindo um ao outro. Aí agora eu quero apontar para a gente finalizar aqui o ensinamento para aquele que é digno de honra. Jesus Cristo. Quem é o melhor e o maior exemplo disso tudo? O Senhor Jesus. Ele viveu aqui dessa maneira, sabe? Ele não tecia críticas àquilo que era secundário, não negociava aquilo que era fundamental. Um exemplo, chegou na casa de oração, viu aquela bagunça, virou um esconderijo de ladrões, aí ele joga tudo pro alto, aí ele se ira, entendeu? Se revolta com tudo que está acontecendo. Isso ele nunca negociou. Nunca permaneceu na roda dos escarnecedores. Nunca negociou os princípios do reino de Deus. E não há ninguém mais apaixonado em toda a história em pregar e anunciar o reino de Deus do que Jesus. Como ele amava. Pode pegar os evangelhos. E Jesus ia ensinando e pregando a respeito do reino de Deus. E Jesus ia ensinando e pregando a respeito do reino de Deus. Apaixonado pelo Pai. Amava demais o Pai. Amava demais os mandamentos do Pai. Os princípios do Pai. Então, o maior exemplo pra gente disso tudo é Jesus. E aí fica cheio de questões secundárias nos dividindo. Foi como falamos aqui no início. Tem denominação que se você... E aí, irmão? Não, irmão não. Você é meu primo. Gente, que coisa bizarra, cara. Vocês são meu primo. Gente, eu sou aquilo. Como o Hillary lembrou lá na igreja de Coríntios. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Eu sou calvinista, eu sou arminiano. Nunca, um exemplo, aí voltando pro meu... Como estava falando de mim aqui no início. Nunca me defini como um calvinista. Aí pegaram e me rotularam de calvinista. Que para quê? Para poder já vir segmentando as coisas. Eu nem poderia, porque eu seria um grande de um hipócrita se eu me colocasse como um calvinista, porque eu não conheço as institutas, eu não li as obras de João Calvino. Sabe? E são tudo coisas secundárias, cara. Sabe? Tudo besteira, tudo bobagem. Não é besteira a gente conversar sobre doutrina, não, irmãos. Conversar sobre teologia, isso não é nem um pouco besteira. Só tem edificação. Tá aqui, edificação mútua. O problema é quando isso começa a nos dividir. É quando quer virar guerra de opiniões. É quando o calvinista quer fazer o outro virar calvinista. Jesus nunca veio fazer prosélitos. Nunca mandou a gente agir como prosélitos. Querendo transformar pessoas iguais a gente. Não, vocês precisam ser iguais a gente, porque a Atos é a igreja verdadeira. A Atos é a igreja que prega a verdade. Não, nós somos a denominação... Gente, bobagem. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Como acho que foi Gilberto... Não, João que lembrou. Quem é esse povo aí? Quem é o povo que está aqui no céu? É aquela galera que vem da grande tribulação, não é da grande denominação. Quem isso aí? São os salvos. Na hora H não tem batista, não tem assembleia, não tem presbiteriano, metodista. Tem os salvos, tem os fiéis ao Senhor, entendeu? E, inclusive, tá? Eu particularmente teço muitas críticas com relação a isso.
Porque hoje é uma preocupação das denominações em transformar as pessoas mais parecidas com a denominação, com os líderes da igreja, com os estatutos da igreja, do que transformar pessoas à imagem e semelhança de Jesus através da palavra de Deus. Hoje você vê pessoas que se parecem mais com seus pastores, com os seus líderes, se parecem mais com suas denominações, com os costumes dela, do que com Jesus. E sabe o que vai acontecer? Muitos naquele grande dia vão ouvir: apartai-vos de mim, maldito. Por quê? Eu nunca vos conheci. Vida com Deus, vida com Jesus é relacionamento, é vida de conhecimento. Eu nunca te conheci. Tu é a cara do teu pastor. Comigo, não. Tu ama a tua denominação. Tu sabe o estatuto da tua denominação todinha. Tu conta a história da tua denominação todinha. Mas a palavra de Deus, tu naufraga, tu derrapa em tudo.